costumamos dizer que crente que quer ter saúde na alma, ele não perde o culto de doutrina, é o culto do ensinamento. A Bíblia Sagrada nos diz: se nós não tivermos cuidado por multiplicar a iniquidade é o pecado, certo? Onde o homem não sente mais receio que pecou, né? Ele está tão acostumado a pecar que ele peca naturalmente, e não dói mais na alma dele. É um leproso espiritual. Então, por multiplicar isso, estamos vivendo esses dias, por multiplicar isso, o amor de muitos esfriarão. E diz também a palavra de Deus que nós devemos ter cuidado, certo? Estarmos sempre meditando na Sagrada Escritura, porque nos últimos dias surgirão muitos ensinamentos de fábulas mentirosos, né? Amados, nós concluímos um assunto muito importante, que foi a batalha espiritual, e nós concluímos falando sobre o adversário quando ele volta e encontra a casa vazia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia dentro do texto que nós lemos. Nós queremos trazer uma palavra para os amados e queridos irmãos, falando sobre o Espírito Santo como agente da santificação. O Espírito Santo como agente da santificação. E nós tomamos como base na carta do apóstolo Paulo a segundo Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 13 ao 17. Observamos, amados, esta carta que o apóstolo Paulo ele escreve, esta segunda carta. Sabemos que na primeira carta o apóstolo Paulo ele escreve à igreja, mostrando e exortando a igreja, falando com respeito ao arrebatamento, falando com respeito à vinda do Senhor, falando com respeito os que partiram para estar com o Senhor. E na segunda carta nós podemos observar que o apóstolo Paulo ele traz a sua saudação, ele traz uma palavra de agradecimento, ele traz uma intercessão, e nós podemos ver também em que ele começa a instruir os irmãos que congregavam, que estavam em Tessalônica, ou aos Tessalonicenses. Observamos em que o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação de corrigir uma má interpretação que alguns irmãos fizeram com respeito à sua primeira carta. Observamos que nessa correção o apóstolo Paulo ele mostra exatamente com respeito à vinda do Senhor. E alguns irmãos estavam falando na congregação, espalhando na congregação, porque para espalhar terrorismo, observamos que isso corre depressa, né? Então observamos que começou a espalhar o terrorismo, exatamente falando, exatamente que Cristo já tinha vindo e que os irmãos tinham ficado. Então podemos observar que o apóstolo Paulo, segundo o escritor Shed, ele nos diz em que o apóstolo Paulo ele começa a corrigir esta má interpretação. Podemos observar que o apóstolo Paulo nesta carta ele também fala sobre a revelação do homem, do pecado. Observamos que Paulo ele fala sobre o caráter do crente. O apóstolo Paulo ele fala sobre aquilo em que o restringe, e também fala sobre o seu ministério, o julgamento dos incrédulos,
da ação de graça e oração. Aí o apóstolo Paulo também fala sobre injunções aos crentes de Tessalônica, chamando a oração, a ordem, a disciplina na congregação ou na assembleia, certo? E ele faz uma oração final e também ele traz uma palavra de saudação aos amados irmãos. Observando, meus amados e queridos irmãos, se os irmãos observarem, tanto nas cartas paulinas, seja ela uma carta circular, como a carta pastoral, observamos quando se trata da carta pastoral, o apóstolo Paulo ele procura estimular o pastor exatamente em que estava diante do rebanho. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Tiago, com Timóteo. Foi assim que aconteceu também com Tito, também que era um pastor de Creta. Observamos que Paulo, ele tinha esta preocupação, tanto com Timóteo, como com Tito, em que por causa das aflições, por causa das perseguições, olha para cá, por causa dos crentes que tinham um coração duro, observamos que os apóstolos, os discípulos, eles muitas vezes ficavam tristes e ficavam pensando em retroceder. E o apóstolo Paulo ele vem estimulando os discípulos, ou mesmo os apóstolos, como Timóteo e como Tito, todos dois jovens pastores, e nós observamos que Paulo ele ficava supervisionando exatamente esses homens, para que eles não desistissem e que eles pudessem ser perseverantes na missão que lhe foi entregue. Observamos, amados, em que Pedro, Tiago e outros apóstolos também, outras cartas que escrevem, observamos que o objetivo do pastor, o objetivo dos apóstolos, era exatamente defender a igreja do Senhor Jesus, ou defender a palavra de Deus no meio da igreja, porque sempre surgiu e não vai deixar de surgir falsos mestres, falsos ensinadores, exatamente pessoas com palavras frívolas, querendo enganar, querendo levar o povo a uma rebelião, querendo levar o povo à desobediência, querendo levar o povo exatamente a não seguir a ordem de Deus e também daquele que Deus deixou diante da sua obra, que é o pastor da igreja. Observamos que em Tessalônica nós vimos em que Paulo ele aponta aqui esta situação, porque alguns falsos mestres eles começavam agora a ensinar outro ensinamento. Observamos que era muito frequente pessoas em que seguia o gnosticismo, pessoas em que ensinava a retroceder para a seita dos judaizantes. Enfim, observamos em que isso começou agora a penetrar no meio da igreja, e isso nós podemos observar em que eram falsos obreiros que tinham sido consagrados, que tinham sido separados para cuidar da igreja, e nós observamos em que eles começaram agora a deturpar a palavra de Deus e levar os irmãos a um falso ensinamento. O que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele volta a escrever exatamente aos irmãos de Tessalônica, para ratificar, ou mesmo para confirmar o que ele tinha falado na primeira carta, em que alguns ensinadores, alguns intérpretes começaram a adulterar e começaram a dizer palavras
que Paulo ele não disse. Observamos, amados, que isso já acontecia no meio da igreja. Dizer o que o pastor falou, que o pastor disse, o que o pastor não disse. O pastor falou. Então nós observamos que Paulo ele já sofria essas perseguições, a posição de falsos irmãos, de falsos mestres. Para quê? Para que pudesse atrapalhar o ministério do apóstolo Paulo e para que também pudesse atrapalhar a obra do Senhor Jesus. O que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele trata aqui de um assunto muito importante, em que nós observamos em que o apóstolo Paulo, ele transmitindo a palavra de Deus aos amados irmãos, nós observamos em que ele vem falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia Sagrada nos diz em que o Espírito Santo de Deus foi o próprio Jesus quem rogou ao Pai. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 17, se nos escapa a memória. Ele diz: ora, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aí ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer ou receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Observamos que o apóstolo Paulo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre esta pessoa. Sabemos em que existem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós observamos que quando Jesus Cristo ele fala o outro Consolador, ele fala de outra pessoa com as mesmas características do Senhor Jesus Cristo. Então nós conhecemos ele como Espírito Santo, como Espírito de Deus, como Espírito Consolador, como Espírito do fogo, como Espírito da graça, como Espírito, aleluia, Consolador, como Espírito santificador, como Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o homem, é o Espírito Santo de Deus quem trabalha no coração do homem. Então nós podemos observar outro ponto importante, em que ele diz que ele é santo. O Espírito de Deus, ele é santo. Se ele é santo, ele não habita em qualquer coração. Se ele é santo, ele não entra em qualquer casa. Se ele é santo, ele não habita em qualquer vida. Por quê? Porque ele é santo. Quem é santo é separado. Quem é santo é escolhido. Quem é santo, aleluia, nós observamos, é aqueles que agrada ao Senhor nosso Deus. O Espírito Santo habita na vida do homem que já foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus, aleluia, na vida do homem em que o sangue de Cristo já tem purificado, aleluia, dos seus pecados, porque ele é santo. Você pode dizer ao seu irmão: o Espírito de Deus, ele é santo. Aleluia. Diz ao teu irmão aí: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Como é que o homem pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando ele nega a palavra de Deus. Como é que o homem pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando ele, permita-me por gentileza, fala mal do seu irmão. A Bíblia Sagrada diz: aquele que fala mal do seu irmão, fala mal do filho da sua mãe.
Então observamos, quando é que pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando entra no caminho da fornicação, quando ele satisfaz exatamente os desejos ou as obras da carne, que a Bíblia Sagrada fala que é prostituição, lascívia, inimizade, cólera, contenda, dissensões, porfia, glutonarias, e a Bíblia aí tem aí uma relação que está lá em Gálatas, e ele diz, e contra tudo e vivendo tudo isso, nós observamos, são aqueles que andam segundo as obras da carne. Mas aqueles que andam segundo, aleluia, o Espírito de Deus, que é santo, aleluia, ele diz que anda no amor, no gozo, na alegria, na comunhão, na longanimidade, na benignidade, na temperança, aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz que contra essas coisas não há lei. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Observamos, amados, em que o Espírito Santo de Deus, ele é o agente, ou mesmo ele é o agente da santificação. Segundo o escritor, o Osmond, ele diz em suas palavras, quais são as condições para mantermos friamente ligados à cabeça que é Cristo? Escuta só. Quais são as condições para permanecermos ligados à cabeça que é Cristo? Aleluia! Porque nós bem sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia! Eu não sei qual a parte do corpo que você é. O importante é que você faz parte do corpo. O corpo não é somente as minhas mãos. O corpo não é somente os meus pés. O corpo não é somente a minha cabeça, mas são membros, são elementos, são membros em que formam o corpo. Aleluia! E a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, o que é, qual a condição, aleluia, para eu me manter ligado friamente à cabeça que é Cristo Jesus. Eu não posso dizer que sou crente, eu não posso dizer que sou servo de Deus, eu não posso dizer que sou igreja, se eu estou exatamente excluído no meio dos meus irmãos, se eu não posso exatamente viver no meio dos meus irmãos, porque tem gente que se isola de uma maneira tão grande, e nós já falamos aqui em outras oportunidades, que o adversário da nossa alma, ele procura tragar exatamente aquele em que vive dizendo que está fraco, que vive reclamando, que vive murmurando. Ele diz, esse aí está fraco, eu quero pegar ele. Aleluia. É como, aleluia, na selva, aleluia, o predador, ele fica olhando a manada que vai passando, e aquele que se distancia, aquele, aleluia, que está mais fraco, é aí onde ele apanha e ele devora. Aleluia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, você como igreja do Senhor Jesus Cristo, se estava cantando feito que né, tô fraco, você vai parar de cantar hoje, e hoje, a partir de hoje, você vai dizer, eu posso todas as coisas, porque Jesus é quem me fortalece. Vem luta, vem adversidade, vem aflição, mas eu posso, porque maior é o que está conosco. Bendito seja o nome de Jesus. Diz aí ao teu irmão, maior é o que está com você. Diz aí de novo, maior é o que está com você. Aleluia, Jesus está com você. Rabachura manara baíta machura matai. Observamos, meus amados e queridos irmãos, quais as condições para que eu possa permanecer ligado à cabeça que é Cristo. Por um lado,
precisamos deixar a cruz profundamente tratar com a carne a sua vida natural. Aleluia. Olha lá, precisamos, segundo o escritor Othman, ele diz que precisamos deixar a cruz tratar, aleluia, sobre a cruz tratar com a carne e a sua vida natural. Por que a cruz tratar isso, pastor Abimael? Uma certa feita, Jesus Cristo, ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aleluia. Por que, pastor Abimael? Porque nós observamos que Cristo, aleluia, ele tratou, aleluia, tratou conosco com referente aos nossos pecados, foi na cruz, aleluia, foi na cruz, aleluia, que Cristo, ele ofereceu a si mesmo. Para quê? Para que nós pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados. Diz a palavra de Deus: sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Aleluia. Cristo entregou-se a si mesmo. Cristo entregou a sua vida. E entregou aonde? Aleluia. Lá na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para dizer a Abimael, aleluia, você estava na cadeira de réu, condenado, mas eu morri para te resgatar. Você quer? Eu quero, Senhor. Então sai dessa cadeira, porque eu já paguei um alto preço por você. Segundo, nós aprendemos em que nós devemos negar-se a si mesmo. Aleluia. Olha, amados, quem tem a salvação, quem tem Cristo na vida, ele repudia, ele vomita tudo aquilo que ofende a Deus. Por quê, pastor Mael? É aí onde nós vamos falar sobre a santidade, sobre a santificação. Mas ele continua dizendo: e por outro lado, temos de aprender a andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo, permita-me por gentileza, nós estamos vivendo em um mundo, eu abro aspas, moderno, fecho aspas. Nós estamos vivendo em um mundo que está em abro aspas, crescimento, fecho aspas. Nós estamos vivendo no mundo, abro aspas, evoluindo, fecho aspas. Por que eu coloquei essas palavras em aspas? Porque nós observamos em que o crescimento em que nós estamos vendo, permita-me por gentileza, e culto de doutrina é para isso, aleluia, para nós aprendermos. Nós estamos vendo que está havendo crescimento, para quê? Para a iniquidade. O que era pecado, ou que é pecado, está mais light, já não é tão pecado como era. O que nós estamos vendo, o que era do mal, estão fazendo aí uma maquiagem, já não é mais tanto do mal. O que nós estamos vendo é o que? Aquilo que não agradava a Deus, parece que agora já fizeram uma maquiagem e já está agradando a Deus, que não está. Porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Ele não há comunhão do Espírito Santo de Deus, que é luz, com as trevas. Não há comunhão do que
Aleluia. Aleluia. Pergunta, os irmãos já sabem a forma de eu ministrar. Mas diga comigo: o meu Deus não aceita a profanação. Aleluia. 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 Quer ver uma coisa? Eu me lembro quando eu era pequeno, somente para os irmãos verem como estão as coisas hoje. Eu me lembro quando eu era pequeno, isso se chama de ética, que nós vamos falar, moral, certo? Porque quando não há moral, a coisa fica fora. Olha para cá, não chama atenção de ninguém não. A coisa fica desorganizada, né? Então observamos quando eu era pequeno. Primeiro, uma criança não podia estar perto de dois adultos conversando. Quer ver outra coisa? Está fácil hoje o filho dizer que o pai e a mãe estão mentindo. Isso é mentira, mamãe. Isso é mentira, papai. Que crescimento é esse? Feito rabo de cavalo? Crescer para baixo? Se evolui para cima. Amém, amados? Amém, amados? Mas, pastor Abimael, vamos continuar. Observamos, meus amados e queridos irmãos, em que a palavra de Deus nos fala exatamente sobre a nossa conversão. Quando falamos que o Espírito Santo é o agente da santificação, sabemos que ser santo é ser separado. Não estou falando em canonizar ninguém. Eu estou falando de santo, a pessoa ser separado. Eu sou separado para este ofício. Eu sou separado para viver esta vida. Eu sou separado, eu saí aí da lama e fui separado. Porque Jesus me deu um banho e eu fui separado, cessando, separado. Quando fala sobre a santificação ela é progressiva. Não é que eu sou mais santo hoje do que ontem. É porque quando se trata da santificação, exatamente nós observamos em que cada dia nós enfrentamos um obstáculo. E precisamos mostrar isso a nós mesmos, que nós vivemos uma vida diferente. Que nós vivemos uma vida separada. Aleluia. Observamos em que o passo em que se dá primeiro na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente, que começa a viver sob a influência santificadora. Escuta só, olha, amados, eu só não consigo vencer as tentações e os obstáculos da vida. Hoje tivemos um dia bastante corrido. Tivemos de ir na cidade, tivemos de ir em Eldorado, tivemos de ir em outros lugares, tivemos de ir no Jambu, tivemos aqui de retornar a Goiânia, fazer uma visita. Ora, tudo isso são trabalhos. E nesses trabalhos, olha só, eu sei que você também teve também o seu dia corrido. Você foi ao trabalho, ou se for a dona de casa, você se levantou, preparou o almoço, preparou a janta do teu marido, você deu banho nos filhos, penteou o cabelo dos teus filhos, você teve a ocupação doméstica de casa, você limpou a casa, você tratou exatamente de tudo que está sobre a sua responsabilidade. E neste
processo, escuta só, neste processo aparentemente tão simples, aparentemente nesse processo tão corriqueiro, mas se nós não tivermos cuidado, nós tropeçamos por palavras, tropeçamos por ações. E quando nós observamos que nesse processo em que nós estamos passando e nós chegamos e vencemos mais um dia, nós falamos: muito obrigado, Senhor, tu me ajudaste a vencer mais um dia. A minha santificação, esse processo de separação do mundo, o mundo não conseguiu me vencer, e mais um dia eu venci. Então a santificação é um processo progressivo. Todo dia eu sou crente, todo dia eu sou servo de Deus, todo dia eu sigo a Deus, todo dia eu obedeço a Deus, todo dia obedeço a sua palavra, todo dia. E nós observamos que vamos vencendo um dia, vencemos 2, 3, 7, aleluia, 1 ano, 2 anos. Isso porque a misericórdia de Deus habita em nossas vidas. Observamos em que para que isso aconteça tem de haver a conversão, a transformação, deixar Cristo reinar em nosso coração. E para isso nós observamos que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossos corações, ele trabalha em nossa vida. Observamos que na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então observamos em que para que Cristo ele possa habitar e nós possamos estar vivendo uma vida de santificação, nós observamos que tem de passar pelo processo da regeneração, conversão. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nossos corações. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Observamos, amado, que o apóstolo Paulo ele começa a instruir a igreja de Coríntio e começa a dizer: este corpo aqui não é corpo de meretriz. Este corpo aqui não é corpo para imundícia. Este corpo aqui não é corpo para traição.